E aí, aqui é o Node, e imagine só, você é um príncipe que não pode ouvir ou falar, mas mesmo assim, irá desbravar o mundo em busca de uma nova jornada para conseguir se tornar um rei. Galera, estamos no anime Osama Ranking, episódios 1, 2 e 3. Em um próspero e grande reino, um garotinho corre por seus arredores em busca de diversão e aventuras. Caminhando pelas planícies afastadas da população, ele é surpreendido por uma criatura obscura e misteriosa que rapidamente pergunta qual é o nome do menino, mas tudo que ele obtém como resposta são apenas alguns sons inaudíveis. Nesse momento ele entende que aquela criança não consegue falar e em seguida descobre que o menino também é surdo, conseguindo dialogar com ele utilizando seus tentáculos como uma espécie de boca. A criatura começa a ficar com raiva do menino e sem pensar muito, decide assaltá-lo pedindo as roupas do garotinho. O menino então dá suas vestimentas sem nenhuma importância, ficando de certa forma até feliz com toda aquela situação. O monstro então diz a ele que no dia seguinte, o menino deve voltar naquele mesmo local e trazer consigo mais roupas caras, afinal com isso ele poderia vendê-las e ganhar algum dinheiro. O garotinho concorda com o trato e vai embora contente para sua casa. Ao passar pela cidade, os moradores riem dele por estar andando livremente apenas com as suas roupas de baixo, carregando consigo um grande sorriso em seu rosto. Eles dizem que aquele se trata de Bodi, o primeiro príncipe. Ressaltam novamente que ele não é capaz nem de ouvir ou falar e nem mesmo consegue manejar uma espada para crianças. No dia seguinte, o ser obscuro se questiona se o menino realmente viria e levanta a hipótese de que ele poderia estar tramando uma emboscada para prendê-lo em razão do assalto, mas após alguns segundos, ele percebe que o garoto realmente voltou, trazendo novas roupas valiosas. A criatura nota que o garotinho está envolvido por uma grande felicidade, mesmo sabendo que seus trajes seriam pegos. É aí que ele entende que por não conseguir ouvir ou falar, os moradores da cidade não interagem com ele, e sua alegria era exatamente porque agora tinha alguém para conversar. Incrivelmente, o ser obscuro consegue de certa forma entender o que o pequeno príncipe dizia, com sua fala meio atrapalhada. Ao final, ele compreende que o garoto vai trazer mais roupas no dia seguinte. Após isso, o menino entrega suas vestimentas e vai embora feliz. Na outra manhã, Bodi retorna novamente ao seu ponto de encontro. Ele fica tomado por uma incrível felicidade ao ver o ser obscuro. A criatura esbanja por algum momento um traço de alegria, mas rapidamente se contém e toma consigo as roupas do menino. Nesse dia em específico, os dois acabam conversando mais do que de costume. O garotinho fala que mora no grande castelo, sendo o príncipe do reino, dizendo que um dia será um grande rei. O monstro ao ouvir isso cai em risada e fala que o garoto não passava de um estúpido, afinal não sabia ouvir ou falar, não havia a menor chance de governar nada. O pequeno príncipe fica um pouco irritado com aquilo e o contesta gesticulando que vai sim conseguir comandar um reinado. Em seguida, a criatura aprecia sua grande motivação e não fala mais nada. O menino volta para sua casa, mas nesse dia a criatura o seguiu. Ao chegar na cidade, é novamente visto por todos sem suas roupas. As crianças ficam curiosas com isso e vão falar com ele, mas como sempre eles não obtêm nenhum tipo de resposta. Com isso, todos começam a xingá-lo. Constrangido com a situação, Bodi foge do local direto para o seu castelo. Ao chegar em sua residência, é recebido pela rainha Hylen, mãe do segundo príncipe Daida, por Sandel, ministro da justiça, e mais 3 membros do grupo 4 grandes: Domas, o espadachim, Ápias, a lança do rei, e por fim Dorsh, o escudo da rainha. A mulher pergunta a ele o motivo de não estar com suas roupas, e através do intérprete, a majestade entende que o garoto estava apenas brincando. Com isso, ela fica enfurecida com sua atitude, dizendo que ele está manchando a dignidade da família real, além de perturbar a harmonia do reino, podendo perder até sua cabeça por tais atos ofensivos. Após suas duras palavras, a mulher percebe que o garoto ficou chocado com tudo aquilo. Ela até se questiona se ele realmente pôde ouvi-la, mas sem dar a mínima importância, sai do castelo acompanhada de seus protetores. Ao final, Domas informa ao menino através de gestos que deve vestir novas roupas e ir ao encontro de seu pai. O menino apenas concorda e vai para o seu quarto. A criatura o acompanha por todo o caminho e ao observar o príncipe em seus aposentos, percebe que o garotinho estava chorando e em seguida sai correndo para se encontrar com o pai. O ser obscuro, ao se movimentar pelo castelo, perde o garoto de vista e enquanto tentava procurá-lo, é achado por Bebin, o domador de cobras, sendo o último integrante do grupo 4 grandes. O cavaleiro o identifica como membro do clã das sombras, um grupo de assassinos que haviam sido dizimados. Bodi chega até o quarto de seu pai, o rei Boss, o 7º no ranking dos reis. Nesse momento somos levados até um breve flashback. Há muito tempo atrás, o povoado da região sofria com uma gigantesca horda de monstros que pretendiam destruir e eliminar todos que ali habitavam. Tomados pelo medo e já sem esperanças, são surpreendidos por um forte e grande homem, portando consigo um machado e um tacape. O gigante luta
luta e destrói todas as hordas inimigas e ganha o respeito de todos os aldeões. Aquele foi o início do reinado de Boss. De volta ao presente, o rei questiona seu filho sobre andar sem roupa pela cidade, perguntando se ele foi assaltado ou sofreu ameaça de alguém, mas sua verdadeira preocupação é com sua força. O garotinho é fruto do relacionamento com a primeira rainha, sendo ela sua mãe. Boss pede que Domas, o maior espadachim e também professor do garotinho, intensifique mais o treino com seu aprendiz, pois o menino não está obtendo resultado algum até o presente momento. Em alguma parte do castelo, a criatura sai em uma alta velocidade pelos corredores para fugir de seu perseguidor, mas acaba sendo encurralado. O guerreiro Bebin pretende eliminá-lo, afinal pertenciam a um clã de criminosos e sua missão poderia ser acabar com a vida do rei. O ser obscuro arremessa uma faca em sua direção, perfurando a mão do homem. Se aproveitando da situação, o monstro se esconde nas sombras, mas o espadachim convoca suas serpentes para rastreá-lo onde estiver. Na manhã seguinte, Bodhi segue com suas aulas práticas, mas ainda não domina muito bem a arte da espada. Domas fica furioso consigo mesmo, pensando que não está sendo um bom mentor para o seu aluno. Ele desfere um golpe com seu bastão de madeira em alguns objetos de testes por se sentir inconformado com a situação. Nesse instante, Daida, o segundo príncipe, chega ao local de treinamento e pergunta se pode treinar com ele, mas o professor diz que os dois ainda não estão no mesmo nível. Quando o garoto ouve aquilo, desafia o mentor para um treino. O espadachim fica apreensivo com a ideia, pois já ouviu dizer que o menino até derrotou o capitão da ordem de Bebi, ficando super confiante após sua vitória. Domas então aceita a proposta na intenção de dar uma lição de moral no garoto. Ambos empunham seus bastões de madeira e rapidamente Daida corre em direção ao seu adversário, desferindo um forte golpe. O professor sente a intensidade nos olhos do menino e assim os dois começam uma troca violenta de ataques. Bodhi fica entusiasmado com toda aquela ação, mas no final o famoso espadachim consegue obter a vitória no treino, ficando impressionado com as habilidades de Daida. O garotinho, ao ver o brilho nos olhos do seu tutor, pega um bastão de madeira e fica frente ao seu irmão, o desafiando para um combate de treinamento. No castelo, a criatura continua se escondendo pelas sombras, mas então descobre que Bodhi enfrentará seu irmão. Todos na residência são informados da batalha e rapidamente seguem para assistir o tal duelo. Um dos guardas se lembra que um dia o príncipe estava cercado de serpentes e sem portar nenhuma arma, ele foi atacado por elas, mas incrivelmente conseguiu se desviar de todas as investidas. Quando o combate se inicia, Daida o ataca, mas seu irmão se esquiva com muita facilidade e escapa dos vários ataques que recebia. Ao final, de forma inacreditável, consegue achar uma brecha e acerta o segundo príncipe com um leve golpe em sua cabeça, ganhando a luta tranquilamente. Agora somos novamente levados ao passado, onde os seres das sombras sofriam com uma intensa perseguição arquitetada pelo clã da luz. Eles foram caçados e eliminados sem piedade. Em meio àquele caos, dois fugitivos conseguem se afastar do tumulto, uma mãe e o seu filho Kage. Ao se esconderem atrás de uma pedra, ela pede que o pequeno corra o mais rápido possível para a floresta tóxica, enquanto ela luta contra os perseguidores. E desse modo ele obedece. A mãe acaba sendo descoberta com uma mágica de luz que clareou todo o local. Entretanto, o pequeno também foi visto correndo ao longe. Ela tenta contestar Geslan, o homem por trás de todo esse plano, do porquê estava fazendo aquilo, mas ele não se importa em responder. Nesse momento, vários soldados trazem fincados em suas lanças diversos membros do clã das sombras. Kage mais à frente se depara com duas pessoas e sua mãe continua em uma árdua batalha contra os lanceiros. Fazendo uso de seu punhal de lâminas, ela consegue derrotar alguns adversários, mas ao saber que seu filho tinha sido encontrado, se desespera e parte para um ataque furioso em direção a Geslan. No entanto, naquele instante, é brutalmente perfurada e eliminada pelos seus inimigos. Nas proximidades daquele local, os soldados buscam pela outra sombra que havia fugido, mas se deparam apenas com duas pessoas, a pequena condessa Poise e seu guardião. Os homens perguntam se viram uma criança do clã das sombras, mas a menina afirma que não. O comandante se aproxima junto de seus servos e Kage, que estava escondido dentro do urso de pelúcia da garotinha, começa a chorar sem parar ao ver a sua mãe sem vida. A pequena jovem começa a chorar mais alto para disfarçar o choro da pequena sombra. Dessa forma, seu protetor pede que os guardas saiam daquele local, pois estão assustando a criança com aquela cena assustadora. Ao irem embora, o guardião da garotinha diz a Kage que estão a serviço do rei Bo e se quiser sobreviver, deve ir para outro reino. O pequeno segue seu caminho agora solitário, apenas com um brinquedo de madeira que sua mãe o havia dado de aniversário. Ao chegar na cidade, ele passa por situações horríveis, sentindo frio, fome e solidão naquele
aquele lugar. Um dia tenta trocar seu único item precioso por uma maçã, afinal não estava aguentando mais de fome. Entretanto, a dona da banca, ao ver aquela ação, o chama de ladrão e o coitado é agredido e jogado em um beco sujo nos arredores. Em uma noite, já sem esperanças, o pequeno é surpreendido por um homem que lhe dá um prato com restos de comida e, se aproveitando da criaturinha, ele o leva para sua casa. Assim, a partir daquele dia, Kage começa a fazer vários trabalhos domésticos para o sujeito, recebendo apenas restos de alimentos como forma de pagamento, vivendo debaixo de ameaças e ofensas. Após alguns dias, os dois estão em frente a uma casa. O homem impede que o pequeno abra a fechadura para ele e, na inocência, acaba obedecendo sua ordem. Lá dentro encontra um baú com várias moedas de ouro e, se aproveitando da habilidade do garotinho, o homem inicia sua onda de assaltos em várias residências. Um dia, voltando para casa depois de perder parte do seu dinheiro em apostas, ele observa um cartaz de procurado que envolvia uma boa recompensa. Nesse momento, descobre que se trata do menino que estava fugindo e, sem pensar duas vezes, informa aos soldados a localização da pequena sombra. Kage estava dormindo em sua casa e, por um breve momento, lembra dos ensinamentos de sua falecida mãe, onde a mesma dizia que eles pertenciam a um clã de assassinos, eliminam sem piedade crianças, homens ou mulheres, e por agirem dessa forma, suas mortes um dia poderiam até ser aceitáveis. O filho fica com receio dessas palavras, pois não concordava em eliminar ninguém. De volta à realidade, ele é encurralado por vários guardas que entram em sua casa para capturá-lo, mas rapidamente o menino consegue fugir pela janela. Um tempo se passa e ele volta até a casa do sujeito, mas o homem ordena que saia dali, pois a criaturinha já não tinha serventia para ele. Mesmo sendo rejeitado, Kage continuava seguindo o sujeito para onde quer que ele fosse, afinal foi a única pessoa que conseguiu manter um laço de amizade. Um dia, quando estava bebendo em um bar, o homem se mete em uma briga e acaba sendo apunhalado com uma faca, morrendo ali mesmo. O garotinho, ao ver aquela cena, fica extremamente triste com o ocorrido, voltando novamente a viver sozinho e solitário pelo mundo. Ele acaba passando por diversas cidades e, com isso, sua personalidade foi se modificando, se tornando um ladrão profissional para poder sobreviver, até que um dia encontrou uma criança brincando sozinha. Galera, essa foi a triste história do passado de Kage, que desde criança passou pelas mais horríveis e tensas situações, o fazendo ser quem ele é hoje em dia, um assassino que rouba e não confia em ninguém. De volta ao presente, a Sombra observa escondido o duelo entre Bodi e seu irmão Daida. Ele se empolga tanto com a provável vitória do garoto que começa a torcer para o menino. Entretanto, Domas interrompe a luta por um instante e diz algo ao príncipe através da linguagem de sinais. O garotinho fica inconformado e triste com o que acabou de descobrir, mas em seguida retoma o combate. Bodi agora não se esquiva, tentando se defender fisicamente dos ataques, mas isso não funciona. Seu irmão lhe fala que ele jogou sujo todo esse tempo e com isso estava conseguindo desviar. Com raiva disso tudo, Daida acerta seu irmão com vários golpes furiosos usando seu bastão de madeira. Kage tenta impedir o duelo, afinal aquilo estava passando dos limites, mas antes de entrar em ação, Apias arremessa uma lança no local, confirmando que o combate terminou e o segundo príncipe foi o vencedor. O garoto sai do local e diz ao seu tutor que usou toda a sua força para que seu irmão não conseguisse se recuperar. Dessa forma, ele vai para os aposentos de sua mãe para lhe dar a boa notícia. Bodi é levado às pressas para a enfermaria, onde recebeu os medicamentos e cuidados necessários, repousando agora em seu quarto. Kage está debaixo da cama do menino e percebe que o mesmo acabou caindo e se arrastou até uma espada na intenção de empunhá-la, mas só conseguiu derrubá-la mesmo. A Sombra joga uma moeda de ouro no menino e revela sua presença, dizendo que ele foi o verdadeiro campeão, e não importa o que acontecesse a partir de agora, ele promete que ficará sempre ao lado do príncipe para protegê-lo. Em uma noite, Kage estava debaixo da cama de Bodi quando percebe alguém entrando em seu quarto. A pessoa se aproximou de sua cama e usou uma magia para curar seus ferimentos. A Sombra, ao ver aquilo, fica mais tranquila e decide dar uma volta pelo castelo, mas nesse momento é encontrado novamente por Bebin e suas cobras, que o cercam na intenção de eliminá-lo. Na manhã seguinte, todos são surpreendidos com a trágica notícia de que o rei havia falecido. O seu ministro informa a todos presentes que o herdeiro e próximo rei será Bodi. Com essa declaração, todos são surpreendidos por uma estranha fumaça saindo da boca do patriarca. Aquela névoa avermelhada toma forma e um demônio aparece em cima da cama, aponta o dedo em direção ao primeiro príncipe e sorri, sumindo logo em seguida. Daida fica enfurecida
estarrecido com a notícia e confronta o espelho mágico sobre quem seria o eventual rei. A criatura responde que será ele e que não deve se preocupar, pois o seu plano está correndo da forma como preparou. No momento da cerimônia da apresentação do novo rei, o ministro declara Daida, o segundo príncipe, como novo sucessor de Boss. Bodhi fica inconformado com a situação, afinal seu pai havia declarado em seu testamento que seria ele o novo governante. Então somos levados a um flashback de um acontecimento que ocorreu na noite anterior após a leitura do testamento. A rainha rasga a declaração do antigo rei e diz a todos presentes na sala que Bodhi não tinha a mínima condição de assumir o trono. Ela propõe uma votação para decidir se todos concordam. O primeiro príncipe ganha 2 votos e seu irmão Daida 5. Daida então é declarado novo rei. O protagonista sai correndo do local da cerimônia e, inconformado com tudo aquilo, ele corre até o local que costuma sempre brincar sozinho. No calabouço do castelo, Kage está trancafiado. Sem opções, ele corta parte do seu corpo para se soltar de um gancho de ferro, mas ao sair da cela da prisão, novamente é cercado por Bebin e suas cobras. Mais tarde, o homem vai até o primeiro príncipe, desenha uma figura parecida com a da sombra e diz ao garoto que a criatura foi embora em uma aventura e nunca mais queria vê-lo de novo. O menino fica espantado, pois se lembra das palavras que o monstro havia lhe dito antes. Inconformado com isso, ele vai até a prisão, passa por caminhos estreitos e escondidos até encontrar uma gigantesca cobra. Aquele é um ser subordinado do manipulador de serpentes Bebin. A criatura diz ao garoto que não pode ajudá-lo, mas afirma que seu amigo está seguro e não foi feito nenhum mal com ele, apenas foi ordenado pelo manipulador que saísse em uma jornada. Mais tarde, Apias, que havia votado a favor de Bodhi, se depara com Bebin, que tinha ordens do novo rei Daida para eliminar aqueles que foram contra o seu reinado na votação. Os dois travam um combate entre espada e lança, mas no final o lanceiro, mesmo perdendo a ponta de sua arma, acaba ganhando o combate, perfurando o cabo de madeira no peito de seu inimigo. O lanceiro descobre que aquilo foram ordens do novo rei. Entendendo isso, ele sai em uma nova jornada para garantir que o príncipe Bodhi assuma o trono de uma vez por todas. No castelo, Daida se questiona sobre o que vai fazer com seu irmão, levantando a hipótese até mesmo de exilá-lo. Mas sua mãe não concorda com isso, pois ele ainda é uma criança e precisará de educação para se desenvolver melhor. Na janela de seu quarto, Bodhi admira a vista enquanto pensa em todos os acontecimentos recentes. Ele tem uma ideia e sai em direção ao quarto da rainha. Ele diz a ela que deseja começar uma nova aventura sozinho, mas Hylian responde que ele é muito frágil e não saberia se virar sem nenhum apoio, pois não conseguia falar ou ouvir ninguém. O menino apenas derrama algumas lágrimas e sai correndo para o seu quarto. Sem se importar com o sermão que levou, começa a fazer sua mala para partir em sua jornada, mas ao sair do quarto, percebe que estava sendo vigiado pela guarda por ordem da imperatriz. Ele então resolve fazer uma espécie de corda com os lençóis que estavam em seu quarto. Após isso, ele começa a descer e nesse momento a rainha entra no seu quarto e ao olhar pela janela fica apavorada com a situação. Um dos servos puxa o garoto de volta, mas ele insiste em continuar sua descida, fazendo com que uma das amarras se rompa. Hylian se desespera e em um ato involuntário se joga da janela para pegar Bodhi, mas é segurada por seu guarda. O príncipe bate a cabeça durante a queda e cai desacordado no chão. A mulher corre imediatamente até ele e nesse momento concentra toda a sua energia, realizando a sua magia de cura, sendo ela responsável por tê-lo curado na noite em que estava ferido. Bodhi acorda logo em seguida e ela acaba desmaiando, pois usou muito de seu poder. Imediatamente a imperatriz é levada a seu quarto para descansar. Naquela noite, deitada em seus aposentos, ela se lembra do seu passado com o menino, onde tentou diversas vezes se aproximar mais do príncipe quando chegou ao castelo, mas ele não conversava com ninguém, apenas vivia observando insetos e brincava sozinho. Um dia ele foi mordido por uma serpente que já estava bastante machucada. A nova rainha, olhando aquilo, correu e chutou a cobra para longe, mas o garoto chorou ao ver a criatura ser atacada. Nesse instante ela usou pela primeira vez na frente de Bodhi a sua magia de cura, recuperando por completo o animal. Após o ocorrido, os dois ficaram mais próximos e sempre conversavam, mas tudo mudou com o nascimento do novo príncipe Daida. A rainha ficou mais severa com o jovenzinho Bodhi, aquele que um dia teve tanto afeto. De volta ao presente, Hylian concorda com a ideia do garoto sair para sua jornada, mas terá que ser acompanhado por Domas, seu professor e espadachim, e por Hokuro, um soldado que entende de linguagem de sinais. Ela também explica que o destino será a casa dos pais dela, e chegando ao local, ele deve prestar uma homenagem e retornar para o castelo. Bodhi, ouvindo aquilo, agradece a rainha com um beijo em seu rosto. E assim o pequeno príncipe dá início à sua primeira jornada, saindo com um imenso sorriso em seu rosto. A rainha naquele momento tem um terrível pressentimento de que nunca mais verá Bodhi e nem seu filho Daida. Galera, o que vocês acham que pode acontecer no início dessa nova aventura do pequeno príncipe? E a sombra Kage, o que realmente aconteceu com
com ele. Se quiserem a continuação dessa aventura, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!